Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. É muito bom ter você aqui. Que bom que a chuva não te atrapalhou a chegar até aqui, mas chuvas de bênção, amém? Queria te convidar a se colocar em pé, para juntos nós estarmos louvando e adorando o nosso Deus e declarar que nós precisamos dEle e que distantes dEle nós não conseguimos viver. Aleluia. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Senhor, como precisamos de ti, todo momento, todo instante. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim.
escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Ó Senhor, como nós precisamos, Pai. Ó Deus, nós precisamos de ti todos os dias, todos os momentos. Nós dependemos de ti, Senhor. Ó Deus, como é bom saber que seu amor é infinito, que as tuas misericórdias sobre nós são infinitas, Pai. Obrigado, Pai, por matar a nossa sede, por matar a nossa fome, por não nos desamparar, Senhor. Oh, Senhor, como é bom saber que nós temos um Pai que cuida de nós, Pai. Oh, Jesus, vem estar conosco nesse momento, nesse culto, que a sua palavra entre nos nossos corações e que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos, Pai. Receba o nosso louvor, a nossa oração. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, Senhor. Aleluia. Você pode dar palmas ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Boa noite. Você está bem? Está cheio de graça aí, cheio da alegria do Senhor, cheio do amor, transbordando aí de um anseio de ter mais de Deus, amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui. Você poderia dizer isso para quem está do seu lado? Que bom que você veio. Pode dizer isso? Se você sentir aperto, dá um aperto de mão, um abraço. Glória a Deus, queridos. Vou pedir para você se assentar um instante. Você já cumprimentou aí quem está próximo de você. Nós queremos também dar as boas-vindas a você que nos visita, quem sabe pela primeira vez. Se esse é o seu caso, você é muito bem-vindo ou muito bem-vinda em nome de Jesus. Sinta-se em casa, à vontade para buscar ao Senhor de coração aberto, e nós queremos que você saia daqui melhor do que você entrou, através da palavra de Deus, em nome de Jesus, tá certo? Está convidado a estar mais vezes conosco. Mas se você que está aqui pela primeira vez, te convido depois a passar ali com os irmãos da recepção, estão de colete azul lá atrás, para eles te entregarem uma lembrança, um presente, um sinal da nossa alegria e da nossa gratidão pela sua companhia aqui, tá certo? E você que já tem vindo, tem frequentado aqui, Deus continue te abençoando, esteja firme conosco aí, não é? Nós começamos uma turma, um curso de novos membros, e tem sido bênção já, e eu creio que nós sempre estaremos abertos para a família crescer, família IPI de Sertanópolis. Meus irmãos, eu quero aqui deixar alguns avisos. Nós temos desde o início do mês, até um pouco antes, falando, por exemplo, da arrecadação para uma casa de recuperação chamada Gileade, lá do Mato Grosso. Nós estamos nesse mês de outubro, arrecadando aí materiais de limpeza, mais especificamente creme dental e sabonete para homens. São homens que são levados lá para um período de internação, homens em situação de rua ou de vícios, não é? Adictos, aí, alcoólicos, e eles são restaurados, recebem todo um cuidado especial. É uma casa de recuperação em que as mãos acolhedoras, a associação a qual os membros daqui da igreja fazem parte lá, alguns membros, e temos aí o seu Luiz, que volta e meia está indo para lá, levando alguém, não é? Então, essa arrecadação, queridos, vai ser levada, né, pelo seu Luiz. E por que, pastor, precisa ser uma arrecadação em espécie material mesmo, creme dental e sabonete? Porque se comprarmos aqui
aliás, se nós enviarmos apenas o dinheiro, o recurso financeiro para lá, lá é tudo mais caro, aqui tudo é mais barato. Mas não poderíamos simplesmente também enviar o dinheiro, depositar o dinheiro, e eles comprassem aí pela internet para entregarem lá de qualquer canto do Brasil? Poderia, mas não tem necessidade, porque o seu Luiz está sempre indo para lá, volta e meia, quase que uma vez por mês, cada 2 meses ele está indo para lá, então ele vai levar essa arrecadação, tá certo? Você tem a oportunidade de contribuir com o tratamento, com a recuperação, com o cuidado de homens lá na Gileade, tá certo, queridos? Outro recado que tem para vocês é que toda quarta de manhã, às 6h30 mais especificamente, nós estamos aqui em oração, tá certo? 30 minutos buscando ao Senhor, e é muito gostoso, é muito prazeroso, é inspirador para o nosso dia. A gente sai daqui mais leve, sai daqui mais cheio da presença de Deus, é muito bom. E sempre depois nós temos um café muito simples, porém recheado de comunhão. É muito bom tempo de comunhão após a oração. Toda quarta-feira, manhã de oração, às 6h30 da manhã, 30 minutinhos, depois de um café você pode ficar à vontade, se você quiser ir embora direto, ficar para o café, mas é para toda a igreja. Você que nos visita também, se quiser estar conosco, esteja, vai ser muito bem-vindo, em nome de Jesus. Outro recado, irmãos, é que dia 19 haverá aqui um encontro, um culto especial da Rede Mulher, tá certo? As mulheres aí estão super convocadas, não é mais um convite não, é convocação para estarem aqui, e vai ser uma bênção. Quem vai estar pregando é a psicóloga Flávia, lá de IPI de Rolândia. O pessoal conheceu ela lá através dos retiros, não é? E ela esteve aqui falando para o Optins também, na semana passada, foi bênção, foi tremendo, e sem dúvida vai ser também maravilhoso nessa noite. Mas há também um detalhe, há uma arrecadação, uma convocação para as mulheres que vierem, tragam um pacote de bolacha, não tem custo nenhum para fazer parte, não é inscrição, não é isso, é apenas uma arrecadação. Você, mulher que vai fazer parte, você que vai convidar outras mulheres para vir, fala isso, você precisa trazer um pacote de bolacha para fazer parte de uma arrecadação para a ação social em prol da ONG Toque de Amor, tá certo? Você pode ter mais detalhes, mais informações com a equipe da coordenação da Rede Mulher. Amém, queridos? Um outro aviso é que no dia 22, no domingo, nós vamos ter aqui um piquenique da família. Na verdade não vai ser aqui, vai ser lá na FUNG, tá certo? Às 17 horas, queridos. Só que nós temos vagas extremamente limitadas, por conta mesmo até do espaço. Nós não temos um ambiente ainda maior para recebermos todas as famílias da igreja. Por isso nós temos vagas limitadas. Porém, se você ainda não fez sua inscrição, corra, hoje à noite, acredito, nós já encerraremos as inscrições, tá certo? Faltam poucas vagas para encerrarmos as inscrições. E como que vai acontecer? O culto da noite vai acontecer lá na FUNG a partir das 17 horas, para quem estiver lá. Então nós não teremos o culto da noite aqui na igreja. Então eu indico a você que não estará na FUNG, não vai no piquenique, venha para o culto da manhã às 10 horas, tá certo? Vai ser bênção do mesmo jeito, tá certo? E vamos continuar orando para que Deus nos abençoe, para que a cada ano nós tenhamos uma oportunidade maior e melhor de que toda a igreja faça parte, tá bom, queridos? Mas é uma boa iniciativa, uma excelente iniciativa para estarmos juntos em comunhão, tá certo? Então corra lá para fazer a sua inscrição, dia 22 às 17 horas. E meus irmãos, tem também uma novidade para os jovens e adolescentes. Em novembro, dia 24, 25 e 26, no último final de semana de novembro, nós teremos nosso acampamento. Cadê os jovens? Cadê os adolescentes? Oh, Jesus amado. Até lá eu acredito que vai estar diferente. Com o tema Reconnect, tá certo? Não é retiro, é acampamento. Então quem participou de retiro já, jovens e adolescentes que já participaram de retiro, poderão participar. Mas também temos vagas limitadas, tá certo? Depois nós daremos maiores informações quanto ao valor do investimento e alguns detalhes a mais. Mas você pode já procurar o balcão, dar o seu nome, tá certo? A partir dos adolescentes, dos jovens, e vamos fazer
ali um movimento santo para a glória de Deus. Vamos nos reconectar não somente com Deus, mais uma vez, como um encontro com Ele, mas uns com os outros e ter um tempo de comunhão maravilhoso lá, tá certo? 24, 25, 26, acampamento de jovens Reconnect, tá certo, queridos? Bom, o último aviso é que nós temos aí uma chamada da Rede Kids com um vídeo. Eu gostaria de os irmãos prepararem o ambiente. Nós temos um vídeo, eu gostaria muito da sua atenção para o que nós vamos ver agora. Pode aplaudir, queridos. É uma iniciativa da Rede Kids, com o apoio da liderança da igreja, para uma convocação. Você sabe que há uma grande importância de nós cuidarmos das nossas crianças, não é? Quem tem criança pequena aí sabe muito bem do desafio que é educá-los no ensino do Senhor, nesse mundo tão desafiador como nós estamos vivendo. E essa equipe, a Rede Kids, é uma equipe fenomenal, é uma rede excepcional, queridos. O trabalho que eles fazem é extraordinário, tá certo?
Então você que é membro aqui da igreja, você que tem vida com Deus, você que ama Jesus, ama a igreja, ama pessoas, você que ama crianças, de repente você ainda não se envolveu em nenhuma rede, nenhum ministério, e você está aí perguntando: Senhor, o que eu posso fazer? Você pode ajudar na Rede Kids. Então esse final aí, com a Elise, com essa palavra, com essa chamada para a oração, é importante, primordial. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que te oriente, que te dirija, e coloque no seu coração o desejo, se for essa a vontade do Senhor. E se isso queima no seu coração, não perca tempo, dê o seu nome, procure a Rede Kids, faça parte, some no trabalho, ajude, contribua. Você vai ver que é muito melhor ainda você contribuir, porque você acaba recebendo das crianças. É muito bom. Eu já estive lá, já estive lidando com crianças também, e é maravilhoso, queridos. Então você tem a oportunidade de contribuir. Você que é membro aqui da igreja, esteja atento, de repente Deus quer te usar lá, tá certo? Então não perca tempo, deixa Deus te usar. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, nós vamos continuar celebrando ao Senhor, e eu quero pedir para você ficar em pé. Nós vamos louvar o Senhor com o nosso louvor financeiro. Se você veio preparado para trazer o seu dízimo à frente, ou sua oferta missionária, lá atrás nós temos outras opções, além dos envelopes aqui nas urnas. Você pode fazer com muita vontade, tranquilidade, do jeito que você preferir. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque tudo vem de Deus, tudo é para a glória de Deus, amém? Ele nos proveu o necessário, Ele é nosso Pai, Ele é nosso provedor. Nós somos gratos ao Senhor, porque Ele não nos deixa faltar nada, e ainda que permita a escassez, é para um grande propósito, de que Ele se revele cada dia mais como nosso Senhor, nosso provedor. Precisamos sempre olhar para Ele. Eu quero te convidar à oração, em nome de Jesus. Senhor, que seria de nós sem a Tua bondade e misericórdia? Senhor, faz-nos transbordar de alegria e gratidão ao Senhor, por tudo que temos vivido, Pai. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pela paternidade maravilhosa, extraordinária do Senhor sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos. Obrigado, Senhor, por transbordar essa casa de oração, essa família chamada IPI, Senhor Deus amado, de bênçãos sem medidas. Obrigado, Senhor, que assim continue, e que seja mais e mais cada vez, Senhor, a fim de que vidas sejam alcançadas, o Evangelho seja propagado, aquilo que fazemos aqui como igreja, dentro das quatro paredes, ó Deus, seja com qualidade, seja com intensidade, Senhor, para a glória do Teu nome, para a edificação de vidas, em o nome de Jesus. E que o Senhor possa levantar contribuintes, mantenedores, de corações generosos, para sempre, Senhor Deus amado, fazer parte dessa obra no Teu reino, em o nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Pai. É assim que nós oramos, agradecidos, em o nome de Jesus. Quem crê diz amém, queridos. Vamos celebrar o Senhor Jesus. Palmas.
prevalecerão contra nós, pois o nosso Deus já venceu e somos vencedores com Ele, amém? As portas do inferno não prevaleceram contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevaleceram contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevaleceram contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevaleceram contra nós. Somos tua noiva, somos Fala isso mais forte. As portas do inferno não prevaleceram contra nós. tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevaleceram contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Avante pelo reino e pelo rei. 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 Aleluia, aplauda o Senhor. Senhor, estamos aqui na sua presença mais uma vez, ó Pai. Queremos, ó Pai, pedir para que o Senhor venha ao nosso encontro, ó Pai, para que o Senhor nos encha do seu amor, ó Pai, não para que podemos apenas ser cheios de Ti, ó Pai, para que podemos levar esse amor por todos os cantos, ó Pai, para que outras pessoas possam Te conhecer assim como conhecemos o Senhor, ó Pai, para que as pessoas possam ser transformadas, ó Pai. Caso, ó Pai, esteja algo aqui hoje que nos atrapalhe, ó Pai, de sentirmos mais de Ti, de sentir esse Teu amor, ó Pai, venha nos transformar, ó Deus, venha nos renovar, ó Pai, nos dê ânimo, ó Pai, nos dê ousadia, ó Pai, venha sobre nós com o Seu Espírito Santo, toque-nos mais uma vez, ó Pai, precisamos de Ti, Senhor Jesus. Junto a Ti, o Teu amor me envolve, atrai-me para o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça. Quem
declarar isso junto a Ti, em uma só voz. Junto a Ti, o Teu amor me envolve. Traz no Senhor, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor, no poder do Teu amor, no poder do Teu amor. Ore comigo assim: Senhor, obrigado, porque essa noite foi reservada pelo Senhor, para mais uma vez, Senhor Deus amado, compreendermos as coisas maravilhosas, ocultas muitas vezes, da Tua palavra, Senhor, ao seu respeito, Senhor, e a Tua vontade para nós. Queremos sim, Senhor Deus amado, como águias, voar bem alto, Senhor, ao encontro do Senhor, mais próximo de Ti, numa visão mais ampla, Senhor Deus, das coisas do reino, numa visão mais ampliada, Senhor Deus, da nossa missão, daquilo que o Senhor tem para nós e através de nós. Mostra-nos, ó Pai, aquilo que precisamos fazer, que a Tua palavra venha, Senhor Deus amado, como um bálsamo, sim, mas que ela venha também, Senhor Deus, como uma pulsão, Senhor, para que saiamos do nosso comodismo, para que, Senhor Deus, vivenciemos aquilo que o Senhor tem para nós, de novidade de vida, Senhor. Nós desejamos mais de Ti. Fala ao nosso coração, abra, Senhor Deus, a nossa mente, nosso coração, leva-nos cativos, a nossa mente cativa a Cristo mais uma vez nessa noite, Senhor, e que não tenhamos dúvida da Tua vontade, da Tua santa, da Tua agradável, boa e perfeita vontade, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez, queridos. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Deus te abençoe. Eu quero aqui agradecer você que nos acompanha pela internet. Receba nosso abraço, nosso carinho em nome de Jesus. Se você é de Sertanópolis ou nas proximidades da região e quiser estar conosco, convidado a estar aqui. Amém, igreja? Pastor Rodrigo e família não está conosco nessa noite. Eles foram para Porecatu, na congregação de Porecatu, ministrar os atos pastorais, não é? A ceia do Senhor, e levar a mensagem do Evangelho, pregar a palavra, e junto foi uma equipe de louvor para ajudar lá, de acordo com a necessidade, mas nós oramos por eles e cremos que a mesma unção, a mesma graça, a mesma presença de Deus lá, vai ser aqui também, amém, queridos? E vice-versa, né? Glória a Deus. Irmãos, nós temos trabalhado nesse mês acerca de Atos dos Apóstolos, um livro tão fantástico, fantástico livro de Atos dos Apóstolos. É como que uma virada de chave no Novo Testamento, uma virada de chave na vida da igreja em relação à missão, em relação às coisas de Deus, ao Evangelho, ao reino de Deus. E nós vemos muito claramente em Atos dos Apóstolos uma ação extraordinária, muito viva, muito atuante, o livro é permeado com as expressões e foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo disse, o Espírito Santo fez, o Espírito Santo separou, enfim, nós vemos os atos do Espírito Santo nesse livro, queridos, e nós temos trabalhado esse mês aquilo que o Espírito Santo tem levado a igreja a fazer, a conhecer, a de fato exercer como igreja, e nessa noite não é diferente. Convido você para um olhar atento àquilo que o Espírito Santo tem para nós hoje, queridos.
E eu quero começar lendo com você, peço que você abra aí sua Bíblia, vai ser projetado ali também no telão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Diz assim a palavra: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Note a palavra testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, esta promessa aqui de Jesus, aqui é Jesus falando com seus discípulos, após Jesus ressuscitar, apareceu em torno de 40 dias, ele apareceu muitas vezes aos discípulos, mas aqui como que no último encontro, antes de ele subir aos céus, mais lá embaixo, seguindo o capítulo 1, nós vamos ver que Jesus, ele no Monte da Oliveira, ele tem a sua ascensão, ele sobe aos céus, os discípulos acompanham isso, e de repente aparecem 2 anjos que falam com os discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar, né? E vocês têm que seguir a Jerusalém. Mas Jesus está aqui nesse versículo dizendo a eles: olha, há uma grande missão, há uma grande obra a ser feita, a ser realizada através de vocês, através da minha igreja, mas ela só vai acontecer quando o poder do Espírito Santo, ou quando o Espírito Santo for derramado sobre vocês, e este poder tornar vocês testemunhas, começando em Jerusalém, depois passando em Samaria, Judéia, até os confins da terra. E queridos, é interessante porque esta promessa, ela está extremamente conectada à grande comissão de Jesus. Vocês lembram da grande comissão? Está registrado lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus também, lá no Evangelho de Mateus, como que encerrando ali a sua campanha, a sua missão com os discípulos, antes de morrer, aliás, depois de ressuscitado, Jesus diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Todas as nações. Queridos, esta grande comissão, ela é um chamado de Jesus para a missão da igreja. Aquilo que eu realizei em vocês, ou através de vocês, aqui, em vida, com vocês, vocês darão continuidade. E vocês têm como missão levar a isso que eu plantei no coração de vocês a todas as nações. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Lá em Marcos, o Evangelho de Marcos 16:15, paralelamente a esse versículo, a essa expressão de Mateus 28:19, lá em Marcos, o evangelista Marcos, ele registra da mesma forma, aliás, Jesus fazendo a grande comissão, só que de uma forma diferente. Marcos 16:15, queridos, se vocês puderem ir projetando aí, se possível, agradeço, meus irmãos, para os irmãos acompanharem. Marcos 16:15, Jesus diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a quem? A uma classe de pessoas? Preguem o evangelho a pessoas boas? Preguem o evangelho a pessoas legais? Preguem o evangelho apenas a pessoas fáceis de amar? A pessoas fáceis de conviver? É isso? Todos. A todas as pessoas. Há outros textos que vai dizer a toda criatura, não é? Há quem diga até que nós temos que pregar o evangelho ia brincar aqui, até aos animais. Não é isso. Mas o fato é que o evangelho atinge toda a criação.
Nós somos mordomos de Deus aqui na terra para cuidar de toda a criação, em especial das pessoas. O Evangelho transforma, o Evangelho restaura, o Evangelho dignifica a pessoa, o Evangelho restaura a imagem perdida, restaura a identidade, restaura o propósito. O Evangelho cura, sara. O Evangelho, ele nos conecta, ele nos reconcilia com Deus. O Evangelho é a salvação eterna em Cristo Jesus. E esse Evangelho precisa ser expandido, esse Evangelho precisa ser proclamado, esse Evangelho precisa ser levado, esse Evangelho precisa ser compartilhado. E Jesus está dizendo isso para a sua igreja: vão pelo mundo todo, vão. Talvez a sua tradução ela diga ide, e a ideia do ide é indo. Lá no grego essa expressão é indo, ou seja, vivendo, levem minha palavra, preguem minha palavra, proclamem minha palavra, façam discípulos, vivendo, ok? Então Jesus, ele, além de lançar uma grande convocação, a grande comissão aos seus discípulos, lá em Atos 1:8 que nós lemos de início, ele diz: olha, mas para vocês serem testemunhas no mundo todo, começando em Jerusalém, vocês precisam receber do alto um poder que virá sobre vocês. Aguardem, esperem. Queridos, mas se a gente pensar, quem é o maior responsável para que essa grande obra, essa grande missão de propagar o Evangelho no mundo, quem é o maior responsável por ela? Não somos nós. Pode olhar para quem está do seu lado e falar assim: não é você. Não é você. Nossa, saiu um peso das tuas costas, né? O maior responsável para essa grande obra é o Espírito Santo. Através de você. Agora você vai olhar para o outro lado e falar assim: através de você. O maior responsável para essa grande obra é o Espírito Santo, através da sua igreja, queridos. Não depende de nós, depende do Espírito Santo. E na dependência do Espírito Santo nós executamos. Na dependência do Espírito Santo nós realizamos. Na dependência do Espírito Santo nós vamos, obedecendo o id, vão pelo mundo. Amém? E olha que interessante, precisa voltarmos nossos olhos para entender qual é a missão, a obra do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, em 3 vezes lá no Evangelho de João, a primeira vez em João 14:26, Jesus vai dizer dessa forma: mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Jesus está dizendo: olha, o Espírito Santo vai fazer com que vocês se lembrem do que eu ensinei a vocês, os 12 apóstolos, e vai fazer com que vocês não se esqueçam do que vocês tenham que fazer. O Espírito Santo vai orientar vocês, o Espírito Santo vai ensinar vocês, ou seja, ele vai dar continuidade naquilo que eu comecei, não é? Lá em João 15:26-27, Jesus também diz: quando vier o Conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Note que agora Jesus fala que o Espírito Santo vai testemunhar a respeito de Jesus aos apóstolos. Assim como os apóstolos têm sido testemunhas oculares, presentes, estiveram com Jesus Cristo como testemunhas vivas, o Espírito Santo vai ser testemunha de mim a vocês. Olhem para Ele, confiem nele, esperem nele, ouça a voz dele, sejam orientados por ele. Isso é maravilhoso, queridos. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem faz todas as coisas. É o Espírito Santo quem abre um coração, é o Espírito Santo quem convence um coração acerca de quem é Jesus. É o Espírito Santo quem faz nosso coração nascer de novo, ser transformado, regenerado, e nós recebemos uma nova identidade em Cristo Jesus. É o Espírito Santo quem faz com que entendamos e recebamos o Evangelho
A palavra de Deus, queridos, é o Espírito Santo. Não adianta termos métodos, não adianta termos conhecimento, não adianta termos agendas, se o Espírito Santo não fizer, não vai valer de nada. É o Espírito Santo. Então a igreja precisa ser dependente dele, a igreja precisa estar sensível a ele, a fim de cumprir a sua missão. E qual é a missão? Pregar o evangelho a toda criatura, pregar o evangelho a todas as pessoas, pelo mundo todo. Lá em João 16:8 ainda, Jesus diz: quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Há um texto bíblico que diz também: não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, que uma pessoa se rende a Cristo, que uma pessoa se rende à soberania do Senhor, de Deus. É o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem toca numa pessoa. Mas nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade, em primeiro lugar, é esperar a promessa, é nos prepararmos, para que a promessa de Atos 1:8, queridos, ela se cumprisse. O Espírito Santo ampliou a visão da igreja para fora de Jerusalém, e eu quero aqui dizer para você: amplie sua visão. Esse é o título dessa noite, ampliando a visão, ampliando a nossa visão de reino, ampliando a nossa visão de missão, ampliando a nossa visão da proclamação do Evangelho, ampliando a nossa visão acerca do que Deus tem feito ou do que Ele ainda vai fazer. Amplie sua visão, em nome de Jesus, amém, queridos? Nós, como igreja, nós precisamos sempre termos a nossa visão ampliada. Nós cantamos isso, né? Subir como águia. A águia, quando ela alça altos voos, ela tem um olhar muito acurado, ela tem um olhar amplo, ela consegue enxergar coisas que quem está lá embaixo não enxerga, porque ela está lá em cima. Por isso que ela é um animal que se diz pomposo, cheio de autoridade. Por quê? Porque ela consegue estar no topo das montanhas e ao mesmo tempo consegue descer para realizar a sua missão, mas ela sempre está lá em cima, olhando amplamente. Olha que interessante, como águia nós precisamos estar no cimo, no topo, na presença de Deus, sensíveis à voz de Deus, olhando o que Deus está fazendo e Ele quer fazer. E quando nós entendemos e discernimos, nós descemos, nós empreendemos um voo rasante para executar a obra do Senhor, amém? Gostei dessa analogia, gente, que veio quentinha do céu agora, hein? Mas vamos lá. E olha que interessante, o Espírito Santo ampliou a visão da igreja no primeiro século, da igreja primitiva, para fora de Jerusalém. Como? Por exemplo, em Atos capítulo 1, a gente vê a igreja sendo preparada para receber a promessa de Jesus. Lá em Atos capítulo 2, a igreja recebe o derramamento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. E a gente entende que em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, ali pela primeira vez isso acontece, é como se fosse o start, o início, a era da graça começou. Agora é pelo Espírito Santo. Agora, de fato, definitivamente, não é mais pela lei, não é mais pela força, é pela graça, é pelo Espírito Santo, executando a obra de Jesus nos corações de todo aquele que crê em Jesus. E esse derramamento do Espírito Santo caracteriza o batismo com o Espírito Santo que a igreja recebeu, foi o início. Então, a partir daí, nós entendemos e nós vemos as cartas do apóstolo Paulo, dos apóstolos, afirmando isso, conectando essa ideia, esse princípio de que todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele nasce de novo, ele recebe o dom do Espírito Santo, ele recebe a presença, o selo, a marca do Espírito Santo em si. Amém, queridos? Aí lá em Atos capítulo 3, Atos de 3 a 7, nós vemos aí os apóstolos, discípulos, a igreja de Jesus, começando o seu ministério. De fato,
tomando conta de Jerusalém com o Evangelho. Jerusalém é tomada por uma explosão da palavra de Deus sendo pregada, de vidas se convertendo, milagres e maravilhas sendo realizadas. Mas no meio de tudo isso também grande perseguição. Perseguições diversas. Mas é interessante que a cidade de Jerusalém nunca mais foi a mesma depois de Atos capítulo 2. Porque houve uma explosão do Espírito Santo nessa cidade. E aí a partir do capítulo 8 até o capítulo 11 nós vemos a promessa se cumprindo, não só em Jerusalém, mas a igreja sendo dispersa até a Judéia, Samaria, e a partir do capítulo 13, o Evangelho através do apóstolo Paulo alcançando os confins da terra. Olha que lindo, gente. Mas eu quero te chamar a atenção para algo. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, volte seus olhos para o capítulo 7, por favor. Aliás, é o início do capítulo 8 ali. Capítulo 7 nós temos aqui algo interessante. Um homem chamado Estevão, ele não era apóstolo, mas ele foi consagrado para servir as mesas, junto com outros irmãos, e a gente entende aqui como a diaconia de Jerusalém, a diaconia da igreja em Jerusalém. Só que havia um critério para estes homens exercer esse cargo, essa função na igreja, que eles fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha, que impressionante. Já pensou se o pastor implementa esse critério aqui para a liderança? Oh, Jesus! Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Mas Estevão, como um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele encontrou adversidade, perseguição, a ponto de, diante de uma pregação de confronto à liderança dos judeus, ele ser apedrejado em plena luz do dia, no meio da rua, foi apedrejado até a morte. Mas olha, esse homem estava cheio do Espírito Santo, que mesmo ali, sendo apedrejado até a morte, ele viu Jesus Cristo assentado, aliás, em pé, à direita do trono de Deus, e teve tamanha compaixão de, mesmo sendo apedrejado injustamente, apenas por crer em Jesus e pregar o Evangelho, ele dizer ao Pai em oração: Senhor, não imputes este pecado, porque eles não sabem o que fazem. Ah, queridos, isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não é abandonar Deus, não é abandonar a igreja, não é abandonar o Evangelho diante das adversidades, mas é em meio às adversidades se manter firme, olhar para os céus e não olhar para as circunstâncias, não olhar para as pedradas, mas entender o propósito e a missão, a ponto de dar a própria vida, queridos. Atos nos ensina muito, mas esse fato, a morte de Estevão, causou um tumulto na cidade, porque a morte de Estevão desencadeou uma grande perseguição. Nós vemos isso no capítulo 8, versículo 1, na segunda parte do versículo diz o seguinte: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de onde? Da Judéia e de Samaria. Olha que interessante, a promessa de Jesus se cumprindo. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Opa! Agora eles estão saindo de Jerusalém para levar o Evangelho a outros lugares. Mas como que isso aconteceu? Eles estavam tranquilos em Jerusalém e de repente veio alguém e falou assim: tive uma ideia, vamos sair por aí pregando o Evangelho ali na região da Judéia? Foi assim? O que aconteceu, gente? Deus permitiu um martírio, Deus permitiu um grande tumulto por conta da morte de um discípulo. Deus permitiu uma grande perseguição a ponto de a Bíblia falar todos. Você leu comigo a palavra todos os discípulos tiveram que sair em fuga de Jerusalém, porque estavam sob grande perseguição.
correriam o risco de serem mortos também. Agora você imagina eles saírem do conforto do seu lar, do conforto da sua comodidade. Talvez ainda naquela época Jerusalém estivesse ali com muitas pessoas vindas de outros lugares e por conta das festas. Mas queridos, imagina eles tendo que sair correndo às pressas e saírem dispersamente, sem rumo e sem direção, fugindo da perseguição. Mas sabe de uma coisa? Você acha que eles fizeram isso com murmúrio? Vocês acham que eles fizeram isso com lamento? Vocês acham que eles fizeram isso xingando, reclamando? De forma alguma. Olha o que acontece. Vamos seguir o texto aqui. Lá no versículo 4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Os que haviam sido dispersos saíram correndo de Jerusalém, talvez largaram tudo, abandonaram tudo, porque estavam em fuga, estavam em perseguição. Vamos embora daqui, porque as portas se fecharam para nós aqui, nós vamos morrer de ficar aqui. As portas se fecharam, vamos embora. O que eles fizeram? Eles saíram pregando o evangelho. Queridos, será que isso não nos ensina? Porque a gente acha que quando uma porta se fecha, não é para mim servir a Deus, não é para mim realizar a obra do Senhor. Quando uma porta se fecha, a gente entende que é como se Deus estivesse dizendo não. Mas talvez uma porta fechada, talvez algo que não deu certo, é Deus dizendo para você: eu tenho outras obras para você, tenho grandes coisas para você. Não é assim que diz Jeremias 29? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e maravilhosas que você não sabe. A igreja estava aberta, sensível ao mover do Espírito Santo, e sempre em oração, sempre em jejum, buscando a Jesus. Eles não desejavam mais nada a não ser obedecer a Jesus. Eles não ansiavam mais nada a não ser confiar as suas vidas a Jesus e viver para o louvor da sua glória, a ponto de terem de sair de sua terra, de Jerusalém, mas sem murmuração, sem reclamação, mas fazendo aquilo ao qual eles foram chamados para fazer, cheios do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, que é pregar o Evangelho de Cristo. E assim eles fizeram, queridos. E me chama a atenção porque Jerusalém fala de comodismo. Jerusalém fala do nosso relacionamento mais íntimo dentro do lar, em casa. Jerusalém reflete a nossa convivência mais próxima, sabe? E às vezes a gente se fecha dentro da nossa casa, a gente se fecha dentro do nosso convívio com a nossa família, e nos esquecemos que o Evangelho ele precisa alcançar fora de Jerusalém. Mas aí, pastor, mas eu preciso cuidar da minha família, eu preciso ter atenção à minha família, eu não posso privá-los, fechar os olhos e deixar a minha família de lado. Você não vai fazer isso. Mas você tem que entender que o Evangelho chegou na sua vida, não foi para você guardar para si, nem guardar para a sua família. O Evangelho chegou na sua vida para que através da sua vida, através da sua família, alcance outras. Amém, queridos? É como se Jesus estivesse dizendo: ei, Jerusalém não dá mais, Jerusalém já foi tomada, Jerusalém já foi bombardeada com o Evangelho, não tem mais espaço, já está tudo tomado conta. Agora tem que avançar, tem que ir para fora, pode sair, pode ir, mas como, Senhor? Pode deixar comigo que eu vou fazer isso, pode deixar comigo que eu vou abrir portas, pode deixar comigo que eu vou causar essa explosão lá fora, deixa comigo, eu vou permitir uma perseguição, eu vou permitir um grande tormenta, para que você se desperte, para que você acorde, para que você se levante, para que você se erga e cumpra o seu chamado. Assim foi com a igreja, queridos. Não significa que tem que ser assim conosco. Não estamos dizendo que isto vai acontecer em nossa família, tragédias. Não, queridos. Mas nós precisamos nos despertar, acordar, porque o que recebemos de Deus é muito grande, é valioso, e nós não podemos guardar somente para nós, em nossa Jerusalém, que é a nossa casa.
muito mais a fazer, há muito mais territórios a alcançar, há muito mais povos, há muito mais famílias. E é lindo o mover do Espírito Santo preparando a igreja, quebrando paradigmas, fazendo eles ampliar visão. Aí o que acontece? A partir do capítulo 8, então, Filipe, por exemplo, aqui o texto ressalta Filipe a partir do versículo 4, do versículo 5. Indo Filipe, ele foi um dos que saíram de Jerusalém em fuga devido à perseguição, e ele foi até Samaria. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Versículo 8 do capítulo 8. Assim houve grande alegria naquela cidade. O cara saiu fugitivo às pressas, porque senão ia ser morto em Jerusalém, mas ele foi pregar o evangelho, ele foi falar do amor de Deus, e chegou lá fazendo um reboliço santo. Jesus é Senhor, Ele salva, Ele perdoa, Ele cura, Ele restaura, Ele liberta. E essa cidade foi tomada de alegria, com apenas um só homem pregando o evangelho. Imagine uma igreja inteira, queridos. Essa cidade é pequena para a IPI de Sertanópolis. Se todos nós nos levantássemos e nos levantarmos com ousadia, cheios do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo para pregar o evangelho. Eis-me aqui, Senhor, leva-nos aonde o Senhor quer. Ah, queridos, Filipe se deixou ser levado. E aí eu acho interessante que há um episódio entre Filipe e o etíope, que está a partir do versículo 26. Quando Filipe sai de Jerusalém, imagine aqui comigo, o país de Israel, inclusive nós vemos que está acontecendo coisas desastrosas lá, não é? Infelizmente, vamos ter que orar por eles com mais intensidade. Mas imagine aqui, na época de Jesus, na época da igreja primitiva, Jerusalém, num ponto aqui pequeno, a região da Judeia ficava mais a sul de Jerusalém. Pedro, por exemplo, quando sai de lá, ele passa por algumas cidades ali da Judeia até chegar em Jope, uma região ali mais marítima, sabe, perto do mar. Mas acima de Jerusalém, logo acima, nem tanto no nordeste de Israel, mas um pouco mais acima ali na região mais central, ficava a região de Samaria. E foi para lá que Filipe foi. Ele foi passando de cidade em cidade, e aonde ele passava, ele ia pregando o evangelho. Então Filipe está lá em cima, numa cidade lá em Samaria, quando de repente o Espírito Santo aparece para ele e fala: Filipe, desce para a estrada deserta que leva até Gaza, desce até lá. E Filipe vai, sem entender, sem saber o que vai acontecer. Ele simplesmente ouve a voz do Senhor, entende o propósito e vai. Larga tudo lá em Samaria mais uma vez e vai até uma estrada deserta que leva até Gaza, estrada deserta. E lá passa uma carruagem de um homem que nós não sabemos o nome, mas ele é oficial de uma rainha etíope que leva o codinome ou o título de Candace. As rainhas naquela época levavam esse nome. E esse homem é um oficial. Ele é eunuco, ele trabalhava diretamente com a rainha no seu palácio, e esse homem era muito influente, era rico, tinha posses. Este homem, ele é um judaizante, entendemos que é como se fosse um etíope convertido ao judaísmo, e ele foi até Jerusalém para celebrar festas religiosas, a sua espiritualidade a Deus, e ele está voltando. Quando ele está voltando, o Espírito Santo já tinha falado com o Filipe, Filipe está lá esperando ele. Filipe vê a carruagem e sai correndo até ele. O Espírito Santo fala: corra, se aproxima. Então ele corre até a carruagem e chega lá na carruagem, vê aquele homem lendo um rolo, um pergaminho contém o texto de Isaías 53, versículo 7 e versículo 8. E ali Filipe tem a oportunidade de puxar uma conversa com esse homem
e a oportunidade de entrar na sua carruagem e falar que aquele texto se refere a Jesus Cristo, e falar de quem é Jesus Cristo, o que Ele fez, que Ele é Senhor, Ele é Salvador. Este homem se rende a Cristo, pede para ser batizado. Após ser batizado, queridos, lá no capítulo 8, no versículo 39, vai dizer o seguinte: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Agora eu te pergunto, meus queridos irmãos, Filipe tinha noção do que ia acontecer? Não. Filipe saberia. O Espírito Santo falou para Filipe: Filipe, vai lá para aquela estrada, porque lá você vai encontrar um etíope, lá você vai pregar o evangelho para ele, ele vai se batizar, ele vai voltar para a terra dele, e ele vai pregar o evangelho para a família dele, para a rainha de Candás, para todos os seus companheiros de trabalho. Lá ele vai fazer um reboliço, porque eu tenho uma obra para este homem lá. E sabe onde é a Etíope? A Etiópia, ali mais ou menos no norte do continente africano. Imagina que este homem levou o evangelho para lá. Olha a palavra de Deus se cumprindo até os confins da terra. Mas isso só aconteceu porque Filipe foi sensível à voz do Senhor, deixou Samaria, desceu até um lugar deserto e disse: eis-me aqui, Senhor. Gente, isso é maravilhoso. Nós precisamos aprender com a palavra. Precisamos sair do nosso comodismo. Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim? Há uma agenda extraordinária de Deus nesse mundo à nossa volta. Mas eu preciso ouvir a voz do Senhor, estar atento. Filipe ampliou sua visão, porque Deus ampliou a visão, o Espírito Santo ampliou a visão de Filipe. Ele pôde entender que não é do jeito dele, não é da forma que ele quer, é do jeito de Deus, queridos. Mas olha, vamos correr também aqui no capítulo 9. Nós temos algo extraordinário também, que é a conversão de uma pessoa mais improvável da Bíblia. A conversão de uma pessoa mais improvável, um homem chamado Saulo. Saulo era um nome semítico, hebraico, mas Saulo, ele tinha sua cidadania romana, então ele pôde ser chamado de Paulo, como se fosse uma transposição para o grego. E depois a Bíblia começa a chamar ele de Paulo, ele passa a ser reconhecido ou se identificar como Paulo. Mas o fato, queridos, é que Saulo era um grande perseguidor da igreja. Quando Estevão foi apedrejado, quem estava lá na roda dos que estavam apedrejando Estevão era Saulo. Quem sabe até ele era um dos mandantes, quem sabe até ele foi um dos que apedrejaram também. Mas quando houve uma grande dispersão, os discípulos saíram de Jerusalém e foram para diversos lugares. Houve uma galera que foi para Damasco também. E Saulo, eu vou falar Paulo aqui já, e Paulo, ele pede autorização dos líderes religiosos, dos judeus, para ir atrás dos discípulos em Damasco e trazê-los de volta presos. Porque Paulo queria destruir a obra de Cristo. Paulo queria destruir o cristianismo. Paulo tinha sangue nos olhos contra os cristãos, contra a igreja, contra os discípulos. Como um judeu religioso que era, ele via o cristianismo, o evangelho como inimigo. Ele queria parar isso a qualquer custo. Mas no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. Era um cara improvável, mas Jesus aparece para ele, queridos. E quando Jesus aparece a ele, ele se rende de joelho no chão. Ele fica cego 3 dias. Ele fica sem comer e sem beber 3 dias. Mas lá do jeitinho que ele estava, quem sabe refletindo sobre tudo, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Quem sabe ele se recebendo revelações acerca de Jesus, tendo conhecimento verdadeiramente de quem é Jesus, podendo entender todas as coisas, sendo curado nesses 3 dias, sendo restaurado por Jesus nesses 3 dias. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, aliás, aparece para Ananias numa visão. Isso está registrado no versículo 10 do capítulo 9. Em Damasco
havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Ô Ananias, está tranquilo aí, Ananias? Você está de boa aí, Ananias? Ei, tem uma grande obra para você, Ananias. Bora se levantar, que tem coisa difícil para fazer aí, mas é você mesmo que vai fazer. O que, Senhor? Vai na cidade, vai na rua tal, na casa de fulano, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso. Vai lá, eu quero que você imponha as mãos sobre ele, ele volte a enxergar, e fale do meu amor para ele, pregue sobre ele, para ele. Ele vai ser batizado, vai ser cheio do Espírito Santo, e assim tudo acontece. Sabe o que Ananias fala? Saulo, Senhor, meu Deus. Lá no versículo 11, ou melhor dizendo, no versículo 13: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, no versículo 15, mais uma vez: qual é o comissionamento do Senhor Jesus para nós, igreja? Qual é? Ide, vão pelo mundo, não é isso? Vão. Jesus diz 2 vezes para Ananias: vá, meu querido, simplesmente vá. E aí, versículo 15: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Eu acho linda essa expressão, porque outrora ele estava com medo de Saulo. Senhor, o Senhor vai me enviar ao perseguidor da igreja? Ele pode me matar lá, e se ele estiver mentindo? E se ele estiver fingindo que te conheceu? A gente não tem essa sensação, queridos? A gente não tem esse sentimento com as pessoas? Nós pregamos o evangelho, falamos do amor de Jesus, e a gente fica duvidando da conversão, fica duvidando da genuidade do encontro que a pessoa teve com Jesus. Para com isso. Deixa o Espírito Santo fazer a obra, deixa o Espírito Santo trabalhar. Não temos critérios, queridos, a não ser os sinais. Quem se converteu, quem nasceu de novo, de dentro para fora, foi perdoado, queridos, deixou o seu pecado para trás e submeteu à soberania de Jesus, queridos. Quem fez isso dá sinais. E é isso que Paulo começou a fazer. Mas Ananias vai até ele e chama: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, seja cheio do Espírito Santo. Quem foi Paulo, queridos? Foi aquele que levou o evangelho até os confins da terra, aquele que levou o evangelho até os gentios, praticamente no território todo do Império Romano na época, em toda a Europa, queridos. Oh meu Deus, se Ananias tivesse fechado seu coração, meus queridos, ele entendeu o propósito. Sai do seu comodismo, Ananias, vai falar com aquele improvável mesmo, que você não dá crédito, mas eu tenho uma obra na vida dele. Você não dá valor para ele, mas eu dou. É uma pessoa preciosa, eu amo ele, e eu tenho uma grande obra na vida dele. Queridos, nós precisamos ampliar nossa visão, porque a gente procura os caminhos mais fáceis para fazer a obra de Deus, é ou não é? A gente procura as pessoas mais amigáveis para falar do amor de Jesus. Nós procuramos os caminhos mais agradáveis, quando na verdade o Espírito Santo sempre nos leva a caminhos difíceis, a caminhos que nos custam muitas vezes sair do nosso comodismo. Rompa barreiras com a sua Jerusalém. Saia das suas 4 paredes, da sua Jerusalém, queridos. Comece a enxergar um mundo à sua volta. Comece a ampliar sua visão. Não vai dar tempo, mas no capítulo 10 vai falar de Pedro, que teve um paradigma quebrado, porque ele entendia que o evangelho só deveria ser para os judeus. Mas Jesus, o Espírito Santo, leva ele a ir até a casa de um romano, centurião, temente a Deus, e ali ele tem que pregar o evangelho para ele, para toda a sua família, amigos e vizinhos, que estavam todos reunidos, e todos, a Bíblia fala, todos foram
Todos se converteram, creram em Jesus, foram batizados e cheios do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você disse: Senhor, eis-me aqui? Qual foi a última vez que você falou: Senhor, aonde o Senhor quer me levar? Há vidas clamando por uma palavra de amor. Há vidas clamando no seu íntimo por um acolhimento, por uma oração à nossa volta. Mas nós estamos como? Fechados em nossa Jerusalém. Ou muitas vezes, quando saímos da nossa Jerusalém, alcançamos um certo nível de espiritualidade, de ministério, nós estacionamos, estagnamos. E Deus está dizendo: não, sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais. Rompa barreiras, rompe fronteiras, rompe, tem mais. É isso que Deus quer fazer com essa igreja. É isso que Deus quer fazer nessa cidade. Amém, queridos? Se coloque em pé, por favor. Por favor, ministério de louvor. Senhor, nós não sabemos o que o Senhor vai fazer ainda. Não temos ideia, Senhor, de como será a Tua obra nessa cidade, a Tua obra nessa igreja, a partir dessa igreja. Nós não sabemos. A gente só entende de agenda, de métodos. A gente só entende, Senhor, daquilo que aos olhos humanos nós conseguimos enxergar, ver, entender. Mas nós não enxergamos lá na frente, Senhor. Muitas vezes nossa visão ela está fechada, truncada nas quatro paredes aqui da igreja ou da nossa família, e a gente não consegue enxergar, Senhor, que o Senhor quer transbordar o Teu amor. Oh Deus, tem vidas clamando, Senhor, vidas clamando, Senhor. Desperta-nos como igreja, Senhor, a olharmos para fora, a enxergarmos os perdidos, a enxergarmos aqueles que estão sofrendo, necessitados, a enxergarmos, Senhor Deus, aqueles que não têm voz e precisam de restauração na sua identidade, no seu propósito. Nós já recebemos tudo de Ti. Nós não precisamos de mais nada, já temos tudo. Temos a Tua presença, temos a salvação, temos o Teu amor, temos a Tua palavra, temos tudo. Só nos falta, Senhor, a coragem, só nos falta a ousadia, só nos falta, Senhor, ampliar a visão. Amplia a nossa visão nessa noite, Senhor, que sejamos como os discípulos no primeiro século, que estavam sensíveis à Tua voz, que não olhavam para as coisas desse mundo, mas tinham anseio no seu coração, pregar a palavra, levar o evangelho, falar do amor de Cristo, Senhor. Desperta a Tua igreja com um coração missionário. Desperta a Tua igreja, Senhor, com um olhar apaixonado pelo ser humano, porque o Senhor ama cada pessoa, e nós como igreja somos chamados a amar uns aos outros, e dar a nossa vida, Senhor, aos nossos irmãos. Mas quantos irmãos estão perdidos, Senhor, e precisam ser resgatados. Leva-nos, Pai. Leva cada rede dessa igreja, cada ministério, aos perdidos, aos desalentados, aos esquecidos, e resgata mesmo, Senhor. Nós não queremos nos contentar com aquilo que já temos, ou o nível que já conquistamos. Não queremos, Senhor, nós queremos mais. Você pode dizer isso: eu quero mais, Senhor, eu quero mais, Senhor, quero mais de Ti, mais da Tua obra, mais do Teu reino, mais, Senhor Deus, do Evangelho, mais de Ti, Senhor. Dá-me mais almas, dá-me alma, Senhor, senão eu morro. Ah, Senhor, leva a Tua igreja na sensibilidade do Teu Espírito. Não nos deixe tomar um passo sequer sem a Tua direção, Senhor.
não nos deixa atrapalhar os teus planos, atrapalhar o teu agir, Senhor, mas ajuda-nos, Pai, a perceber o teu mover. Senhor, onde a nuvem for, nós queremos ir, aonde o Senhor apontar, nós queremos ir, nós nos dispomos, nós nos rendemos. Sim, Senhor, se for preciso, nos dê coragem para sair do comodismo, para romper barreiras e fronteiras, para deixar coisas para trás, a fim de cumprir a nossa missão, o nosso ID, a nossa vocação. Em nome de Jesus, amém, queridos? Estamos juntos nessa? Em nome de Jesus. O Evangelho não foi nos dado para ficar em Jerusalém. O Evangelho é para ser pregado em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. Rompa barreiras, vamos romper fronteiras. Qual é o confim da terra na sua vida? Até onde você pode ir? Onde você está enxergando que talvez você não consegue ver, mas Deus tem mais, e Ele quer te levar, Ele quer te usar, Ele conta com você. Aleluia, queridos. Vamos cantar essa canção, em nome de Jesus. Tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu
Talvez você se pergunte assim: Senhor, mostra-me, amplia minha visão. Eu preciso entender mais a tua vontade, o teu querer. Mostra-me pessoas. Aí você passa o dia, você lembra de um, lembra de outro. Você tem a oportunidade de mandar uma mensagem, você tem a oportunidade de ligar, convite para tomar um café, vá ao encontro. Entenda que se Deus trouxe a sua mente, Deus trouxe ao seu coração, é porque Ele tem uma obra aí. Não feche o filtro. O Espírito Santo fala com você, você se lembra de alguém, vai atrás, rompa barreiras. Não perca esta oportunidade. Deus quer te usar. Uma simples mensagem, uma simples ligação, um simples convite: vamos tomar um sorvete, vamos tomar um café, quero conversar com você, posso ir na tua casa? Ah, queridos, faz toda a diferença. Se deixe ser usado em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Pai, que o Senhor possa nos levar aonde o Senhor quer. Toca-nos, Pai, de forma que sejamos restaurados por inteiro mesmo, Senhor, a ponto de nos rendermos unicamente, intensamente, Senhor Deus, à tua missão, a missão do Espírito Santo. Nós nos submetemos, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, permita-nos entender a tua voz, ó Deus amado, e discernir a tua vontade, Senhor, para o louvor da tua glória. Pai, dá-nos uma semana de experiências com o Senhor. Ah, Senhor, leva-nos mesmos, Pai, a contatos, a conexões divinas, em que haja um propósito de restauração, um propósito de salvação. Oh, Senhor, quem sabe há pessoas aqui clamando por novas experiências. Pai, permita, ó Deus, que vidas, ó Pai, venham ao encontro. Quem sabe o procurem ou a procurem, mas, Senhor, que essa pessoa entenda que há um chamado, há uma missão, e não podemos ficar parados. Nós precisamos nos mover, precisamos nos dispor. Ah, Senhor, nos ajuda em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Antes de dar a bênção, quero só avisar aos pais: devido à chuva, as crianças descerão por aqui, então você não precisa ir até lá para buscá-las, pode ficar aqui mesmo, que daqui você sairá com as suas crianças, aqui de dentro do templo, tá certo? E se você precisar de ajuda, tá chovendo, quem sabe você veio a pé, você precisa de uma carona, se for o seu caso, me procure, vamos fazer com que você consiga ir, voltar para sua casa em paz e segurança também, tá certo, meus queridos? Vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, graça salvadora, graça restauradora, que o amor de Deus, o nosso Pai, amor que constrange a presença dEle, amor que resgata da morte para a vida, que a presença, o dom, a comunhão, o poder, a plenitude do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a fim de que você cumpra a sua missão, exerça o seu chamado com alegria e intensidade, sem olhar para trás, hoje e sempre assim seja com a igreja de Cristo na face da terra, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, aplauda o Senhor mais uma vez, queridos.